O que aconteceria se o segredo da própria vida estivesse escondido em um único capítulo da Bíblia? Gênesis 5. Nomes, números, vidas que se estendem por quase 1 milênio. Mas por que eles viveram tanto? E por que um homem desaparece sem deixar rastros? Esta não é uma história comum, é um mistério divino que pode mudar como você vê sua própria vida. Não desvie o olhar, você precisa ouvir isso agora. Você provavelmente já folheou Gênesis 5 e pensou que é apenas uma lista monótona. Nomes, idades, genealogias. Adão viveu 930 anos. Sete, 912. Enoque, uma exceção estranha. E Matusalém, 969 anos, o homem mais velho da história. Mas por que eles viveram tanto? Era apenas biologia ou Deus estava escondendo algo mais profundo, algo que devemos descobrir? Eu me lembro da primeira vez que li esse capítulo. Eu era adolescente, sentado na igreja, com a Bíblia aberta no colo, tentando entender por que isso importava. São só nomes, né? Mas quanto mais eu lia, mais sentia um arrepio. Era como se Deus estivesse sussurrando algo entre aquelas linhas. Algo sobre vida, morte e um propósito maior. Então, mergulhei mais fundo. E o que encontrei, bem, me deixou sem palavras. Gênesis 5 não é apenas uma genealogia, é um mapa conectando a criação do mundo ao dilúvio. Cada nome, cada idade e cada "e morreu" é como a batida de um tambor marcando a marcha do tempo. Mas há um mistério maior aqui. Por que Deus permitiu que essas pessoas vivessem tanto? E por que depois as vidas começaram a encurtar? Vamos voltar ao início, ao pó da terra, ao sopro de vida de Deus. Imagine ser Adão. Você é o primeiro homem, moldado pelas mãos de Deus, cheio do seu sopro. Você caminha com ele no jardim, ouve sua voz, mas então o pecado entra. Você é expulso do Éden. E agora você vive. E vive e vive. Décadas viram séculos. Você vê seus filhos crescerem, seus netos, bisnetos. Mas também vi algo terrível. O pecado se espalhando como uma sombra, engolindo tudo. Adão viveu 930 anos. Isso significa que ele estava vivo quando Lameque, pai de Noé, nasceu. Pense nisso. Adão viu o mundo que ele ajudou a corromper. Ele viu a violência, a rebelião, a dor. Cada ruga em seu rosto, cada suspiro, carregava o peso de saber que tudo começou com uma escolha errada. Será que em seus últimos dias ele olhou para o céu implorando por perdão? Será que ele sentia Deus cada vez mais distante? E então temos Sete, nascido quando Adão tinha 130 anos. Sete era a esperança, o filho dado em lugar de Abel. Mas ele também viveu 912 anos, carregando o mesmo fardo, ver o mundo desmoronar. E assim, cada patriarca, de Enoque a Matusalém, viveu séculos, testemunhando a glória e a tragédia da humanidade. Cada "e morreu" em Gênesis 5 é um lembrete gritante. Mesmo aqueles que viveram tanto não escaparam da morte, exceto um, Enoque, o nome que quebra o padrão. Gênesis 5:24 diz: Enoque andou com Deus e não foi mais, pois Deus o tomou. Ele não foi mais. Ele não morreu. Ele simplesmente desapareceu. O que isso significa? Por que Enoque era diferente? Imagine-o caminhando pelos campos, o sol queimando sua pele, o vento trazendo o cheiro da terra. Ele não era como os outros. A Bíblia diz que ele andou com Deus. Não era apenas uma figura de linguagem, era como se ele conversasse com Deus todos os dias, como um amigo. Enquanto o mundo ao seu redor afundava no pecado, Enoque escolheu um caminho diferente. Ele escolheu a fé. E Deus, em um gesto que desafia a lógica, decidiu que Enoque não precisava enfrentar a morte. Ele o levou. Hebreus 11:5 nos dá uma pista. Pela fé, Enoque foi levado para não ver a morte, e não foi encontrado, porque Deus o havia levado. Isso é impactante. Enquanto todos ao seu redor se perdiam, Enoque escolheu a fé. E Deus o honrou de uma maneira que ninguém mais foi. Por que Enoque? Por que não Adão, que viu Deus face a face?
Por que não Matusalém, que viveu quase 1 milênio? A resposta está no que Enoque fez. Ele andou com Deus. Não se tratava de quanto tempo ele viveu, mas de como ele viveu. E isso nos leva a uma pergunta desconfortável. E nós? Como estamos andando? Gênesis 5 termina com Noé, o último elo antes do dilúvio. Aqui está algo que poucos percebem. Matusalém, que viveu 969 anos, morreu no mesmo ano em que o dilúvio veio. Coincidência? Eu não acho. Se o nome significa quando ele morrer, virá, quando ele morreu, o dilúvio chegou. É como se Deus tivesse dado à humanidade quase 1000 anos de chances através da vida de Matusalém antes de julgar o mundo. Essa genealogia, tão seca à primeira vista, é na verdade uma contagem regressiva. Cada patriarca, cada e morreu, era um aviso. Deus estava dando tempo para o arrependimento, para a mudança, mas o mundo escolheu ignorar. E então, as águas caíram. Agora pare um segundo e sinta o peso disso tudo. Esses patriarcas não eram apenas nomes em uma lista. Eles eram pais, avós, líderes de famílias. Contavam histórias ao redor do fogo, ensinavam seus filhos a caçar, a plantar, a orar, mas também viam seus descendentes se afastarem de Deus. Imagine Matusalém, com quase 1000 anos, sentado sobre uma árvore, olhos cansados, vendo o mundo que ele conhecia se tornar irreconhecível. Será que ele sabia o que estava por vir? Será que ele sentia o peso do nome que carregava? Quando ele morrer, virá. Cada batida do seu coração era um lembrete de que o tempo estava se esgotando. Mas há algo mais em Gênesis 5, algo além dos números. Cada nome nessas genealogias carrega um significado. Adão significa homem, Sete, nomeado ou esperança, Enoque, mortalidade, e Matusalém, como já dissemos, quando ele morrer, virá. É como se Deus tivesse escondido uma mensagem nos nomes, uma história dentro da história. Junte os significados e é quase uma frase. O homem nomeado, mortal, quando morrer, trará o julgamento. É arrepiante pensar que Deus, desde o início, estava escrevendo o destino da humanidade, linha por linha, nome por nome. Você já sentiu que sua vida faz parte de algo maior? Que seu nome e suas escolhas estão conectados a um plano que você nem sempre entende? E as mulheres? Gênesis 5 mal as menciona, mas elas estavam lá, mães, esposas, filhas, carregando o peso de gerações. Imagine Eva, esposa de Adão, vendo seus filhos crescerem enquanto o mundo mudava, ou a mãe de Enoque ensinando-o a andar com Deus. Essas mulheres não são nomeadas, mas suas vidas moldaram a história. Elas choraram pelas perdas, celebraram os nascimentos e provavelmente oraram por dias melhores. Elas nos lembram que, mesmo nas sombras da Bíblia, há vozes não contadas, mas vitais. Você já parou para pensar nas histórias que não ouvimos, mas que mudaram tudo? Agora vamos falar sobre o tempo. Gênesis 5 é obcecado por ele. Anos, séculos, vidas inteiras contadas em números. Mas o que significa viver tanto assim? Imagine a solidão de Matusalém, vendo amigos e familiares partirem, um a um. Ou a esperança de Enoque, encontrando Deus em meio ao caos. O tempo para eles era um presente e uma maldição. E para nós? Quantas vezes desperdiçamos os dias que temos, correndo atrás de coisas que não importam? Gênesis 5 nos força a perguntar, o que estamos fazendo com o tempo que Deus nos deu? E aqui está a reviravolta final. Gênesis 5 não é só sobre o passado, é sobre você. Cada e morreu ecoa o que nos espera, a menos que escolhamos andar com Deus como Enoque. Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Você já sentiu isso? Aquele vazio inexplicável, aquele desejo por algo maior. Gênesis 5 é um chamado para buscar esse algo maior antes que o tempo acabe. Porque assim como Matusalém, nosso tempo também tem um fim. Gênesis 5 não é só uma lista de nomes e números, é uma história sobre tempo, escolhas e o que fazemos com os dias que Deus nos dá. Cada patriarca viveu séculos, mas no final todos enfrentaram o mesmo destino, a morte. Exceto Enoque. Ele nos mostra que a vida não é sobre quanto tempo temos, mas como usamos esse tempo. E agora a pergunta que não sai da cabeça. E você? Como está usando o seu tempo? Você está andando com Deus como Enoque ou apenas contando os dias como os outros? Gênesis 5 é um convite para olhar para dentro,
refletir, mudar, porque como Matusalém, nosso tempo também está acabando. Se essa história te tocou, se te fez parar e pensar, talvez ela precisava chegar até você. Deixe um like e um comentário abaixo. O que Gênesis 5 te fez sentir? Você já sentiu Deus te chamando para algo maior? E se você quer continuar descobrindo os segredos da Bíblia que ninguém te conta, inscreva-se no canal agora, mas só se você tiver coragem de mergulhar mais fundo.